Olá a todas, olá a todos, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas à aula 5 do nosso curso de Introdução à Formação do Sujeito na Medicina. Essa aula está presente no módulo 2 do nosso curso, onde a gente está aprofundando as noções sobre o eixo. E dentro deste cronograma de aprofundamento, a gente vai agora fazer a diferença entre aquilo que é o eixo, entre aquilo que é a motivação e entre aquilo que é a disciplina. O que a gente já viu no módulo 1 foi que o reconhecimento é necessário para que haja a transformação de uma atitude reativa para uma ação ativa. Então, o que a partir daqui a gente começou a observar? A gente observou que o eixo é diferente de um simples mecanismo de gestão de tempo. O eixo, portanto, ele é, na verdade, uma ferramenta ontológica onde o projeto de ser do sujeito e onde todas as outras características que envolvem a sua existência são validadas. E a gente observou como esse eixo, de certa maneira, ele diminui aquelas microdeliberações, se não aniquila-as, que fazem com que a gente fique cansado, exaurido, etc. O eixo, como a gente já viu na aula passada, ele permite com que haja a transformação de uma unidade reativa, que ela é nihilista, ou seja, que ela nadifica o ser, torna o ser nada, angustia esse cara, leva ele para a queda, para uma atitude que ela é ativa, ou seja, para uma atitude que é construtora de uma história. Agora a gente pode finalmente começar a nossa aula 5, portanto. Na nossa aula 5, cujo título é Motivação, disciplina e eixo, as distinções necessárias, a gente vai justamente observar como o eixo ele não grita, como o eixo ele não exige, como o eixo ele não seduz. O eixo ele simplesmente decide, certo? Então esse aqui é o principal mecanismo do eixo. O eixo não berra, o eixo não precisa ficar se mostrando o tempo inteiro como se mostram, por exemplo, as motivações, as disciplinas, aquelas rotinas de doutrinação do ser. Não, cara, não. O eixo, na verdade, muito pelo contrário, ele é, na verdade, um mecanismo que permite com que o sujeito se apresente. Ele é, na verdade, um mecanismo que decide por esse sujeito, reduzindo o conjunto de suas decisões a uma única decisão: aceitar ou não o que ele delibera. Nossa, mas o eixo ele é muito tirânico. Nossa, mas o eixo é cruento. Nossa, mas o eixo, ele na verdade é uma autocracia. Quem é você para me dizer o que eu tenho que pensar? Meu amigo, o eixo é quem é você que tem que me dizer para eu pensar. Essa que é a grande diferença do método do eixo para qualquer outro método que está por aí. Porque nos outros métodos que estão por aí, existe uma certa disciplina da orientação. Ou seja, eu vou mostrar para você ali como é que eu posso te orientar, eu vou te dar ali um certo caminho das pedras, que eu acho que ele é o adequado, e você vai seguir este caminho das pedras. As suas microdeliberações vão continuar existindo, as suas paixões vão continuar em labaredas dentro de você, justamente pelo fato de que você ainda está sendo deliberado de uma forma externa. As suas deliberações, ou seja, as suas escolhas ao longo da sua vida, elas não são escolhas suas, mas sim elas são escolhas de outra pessoa. Isso é uma coisa que o eixo quer reduzir. Então essa tirania do eixo, na verdade, acaba sendo muitas vezes uma certa tirania do eu, uma tirania da minha verticalidade. Então vamos lá. Isso tudo aqui a gente já viu, né? Isso tudo aqui a gente já viu. Se vocês quiserem ler um pouquinho mais sobre essa frase, abram o Manifesto Fundador, tá bom? Deixa eu colocar aqui, vamos lá. Bom, a motivação, ela pertence, na verdade, muito ao domínio das paixões. A motivação, ela é volátil, certo? O que significa ser volátil? A motivação, ela passa aqui por um conjunto que eu chamei aqui de oscilação mortal. Então você vai ter aqui a vontade, certo? E aí você vai ter o quê, cara? O estímulo que vai fazer com que você suba nesse cronograma de vontade. Nossa, eu preciso pegar e fazer isso. Nossa, eu preciso pegar e fazer aquilo. Aí você vai começar a fazer essa coisa e é evidente que você vai se cansando. Quando você se cansar, você vai parar de fazer a coisa, certo? Então o que acontece? Houve aqui uma oscilação.
Essa oscilação, primeiramente, ela depende de estímulos externos. Segundamente, ela oscila biologicamente, justamente porque ela é mediada por um neurotransmissor que a gente conhece, que é chamado de dopamina, que é o neurotransmissor da motivação. E ela também abandona, de certa maneira, o sujeito dentro desse momento de cansaço. Aí o que vai acontecer? Se o sujeito, de repente, vivicado aqui por esta vontade absolutamente diminuída, ele vai ficar aqui, diminuído, sem fazer nada, cansado. Até que de repente o que vai acontecer, cara? Nossa, tem uma promessa aqui de um cara que vende vídeos, não sei do que lá, e aí eu vou mudar minha vida, não sei o que lá, eu cansei de ficar desintegrado, eu cansei de ficar destruído e etc. Aí o que vai acontecer? Ele vai começar a fazer, vai se cansar e etc. Então observe que a oscilação da motivação ela acompanha uma curva que na matemática ela é chamada de senoide, por exemplo, né? Ou seja, uma curva periódica que tem um máximo, que a gente pode chamar ali de crista, e tem um mínimo que a gente pode chamar ali de vale. Como vocês já devem ter visto aqui, fenômenos ondulatórios, que geralmente assumem essa forma senoidal. Então, cara, aquela coisa, aquele sujeito que ele se apoia apenas na motivação, ele está condenado a ciclos de entusiasmos muito breves e que são acompanhados muitas vezes de uma depressão, de um desgaste profundo. Contanto que, se você for ver, tudo que depende de um excesso de dopamina vive essa dinâmica. Você vai lá, você utiliza entorpecentes ilícitos que se apropriam ali dos receptores de dopamina, como por exemplo os psicoestimulantes ou, enfim, várias classes de psicoestimulantes, as inas da vida. E aí, quando você para observar como essas inas funcionam, elas te dão um pico de ação muito forte. Mas só que aquele esgotamento posterior a esse pico de ação, ele é extremamente profundo. A motivação, ela funciona dessa forma, claro, não tão intensamente, mas ela funciona dessa forma. E se ela funciona dessa forma, o que acontece? É que você vai ter um momento que ela vai estar muito alta e você vai ter um outro momento que ela vai estar muito baixa. Como é que você pode depender de uma coisa que é esperado que ela esteja em um momento de baixa no futuro? Como é que você pode pensar e se sentir um sujeito melhor, sendo que você, por inclinação natural, vai ficar pior? Se você, por inclinação natural, por aquilo que pertence a você, a sua fisiologia, você vai ficar pior. Então, a grande questão é, a motivação não é reliable, ou seja, confiante, não é, como eu posso dizer, creditável, ela não é confiável. Então, o que acontece é que a gente, aqui, do ordo, condena, de certa maneira, pessoas que são movidas tão somente por motivação. Porque essas pessoas, elas têm atitudes intensas, porém breves. E agora, a disciplina, né? A disciplina. Vamos lá. A grande questão é o seguinte, cara, que muitos confundem aqui, na verdade, o eixo com a disciplina militar. A grande questão da disciplina é o seguinte, é que a disciplina, ela imputa um cronograma de força rígida. Diferentemente daqui do que a gente observa na oscilação da motivação, na disciplina a gente observa como se fosse uma espécie como se fosse uma espécie de barra de ferro, assim, né? Uma barra de ferro que vai aguentando aqui as tensões. Então eu tenho ali uma certa rigidez militar que vai fazendo com que eu faça as coisas de uma forma absolutamente não flexível. Né? O que significa fazer as coisas de uma forma não flexível? Se algo der errado no meio do caminho, se algo acontecer ali e tudo mais, o meu sistema corrompe, o meu sistema não aguenta a tensão de ruptura. O meu sistema, ele não aguenta alguma coisa que quebre esse ordenamento artificial que eu mesmo coloquei. Ordenamento artificial esse que tem como nome popular aí a disciplina. A disciplina é exatamente isso, um horário fixo para acordar, um horário fixo para ir dormir, um horário fixo para estudar e um horário fixo para fazer isso, para fazer aquilo. Eu preciso fazer isso todos os dias de uma forma necessária, durante tantas e tantas horas por dia, porque se eu não fizer isso, eu vou quebrar ali o cronograma que eu mesmo me coloquei. Então eu vou acordar para me sentir melhor fazendo aquilo. Só que, e no dia que eu tive ali uma desinteria, no dia ali que eu tive, algum tipo de problema gastrointestinal ou comi alguma coisa, um pastel errado, o que eu vou fazer nesse sentido? O que eu posso fazer, entendes? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? O que eu faço?
O que eu faço, cara? Eu destruo, eu fico corrompido, eu fico absolutamente aniquilado por aquilo que é a tensão de ruptura, que a gente pode chamar aqui de, enfim, desejo, cansaço aqui, que vai operando, né, dentro desse cronograma de tensões. Então você vai ter aqui a vontade, né, que é você querer fazer aquilo que você está fazendo, que é louvável e desejável, mas você tem aqui o desejo e o cansaço, né? Desejo do quê? Desejo de parar de fazer o que eu estou fazendo, desejo de mudar aquilo que eu estou fazendo. E isso aqui envolve um risco de ruptura muito grande. Então, cara, a grande coisa é a seguinte, que rotinas muito rígidas, quando elas não são sustentadas por um eixo interno, por um motivo interior, que ele é muito mais forte do que aquilo que é a proporção do sujeito, elas acabam fazendo com que esse sujeito, como eu posso dizer, né, fique aprisionado dentro de uma prisão cuja vigilância ela é constante. Ou seja, o sujeito, na verdade, em vez de ganhar liberdade com aquilo que ele queria, em vez de ele ganhar aquilo que é o princípio da criatividade, que é a liberdade, o princípio da capacidade intelectual, que é a liberdade, em vez de ele ganhar tudo isso, o que ele, na verdade, ganha? O que o sujeito, na verdade, ganha é uma coisa muito pior do que tudo isso. O que o sujeito, na verdade, ganha é ansiedade, hiperpresentificação, as tantas, que são problemas aqui que vêm justamente deste problema de vigilância constante. Então vamos lá, vamos aqui fazer uma tabela de cotejo, ou seja, uma tabela comparativa entre a motivação, entre a disciplina cega, entre a motivação, entre a disciplina cega e entre o eixo, tá bom? Vamos lá então. A natureza da motivação é o quê? É justamente uma emoção, uma paixão. Ela é ministrada por aquela frase de eu quero, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu quero muito fazer. Não tem tanto eu preciso, tem muito mais eu quero. Ela depende desse estímulo. No momento em que cessa-se o estímulo, você cessa a pulsão de motivação. E aí? O que acontece? Você para de fazer o que você estava fazendo. Então a motivação ela é febril, a motivação ela é inconstante e a motivação ela morre com o tempo. E deve morrer. E a disciplina cega? A grande questão da disciplina cega é um esforço. É aquela ideia de que você tem um dever de fazer o que você vai fazer. Então você vai lá e você imprime muita vontade, muito esforço, muita potência vital dentro daquilo que você tem que fazer. Só que é tanta rigidez, é tanta, como eu posso dizer assim, é tanto aprisionamento do sujeito que o sujeito ele não consegue vislumbrar possibilidades de vir a ser que pertencem a si. Por quê? Pelo fato de que há uma questão de exaustão, entendeu? Porque ainda existe muita tensão. Coisa diferente que acontece com o eixo, né? Porque o eixo, de certa maneira, ele é uma coisa em que o sujeito orbita em torno dele. O sujeito fica aqui o sujeito ele fica aqui orbitando em torno dessas potências vitais, fica em diferentes posições, mas observe aqui, ó. Observe aqui como o sujeito ele vai orbitando em torno deste eixo aqui, ó. Ele vai orbitando, ele está aqui em torno do eixo. O eixo é algo que faz com que o sujeito se oriente de uma forma equidistante de um princípio que é um princípio vital dele. Então ele é muito importante justamente pelo fato de que ele não apresenta o quê? Uma tensão. Onde há apenas disciplina, há tensão. Entendi. E onde há o eixo? Há o quê? Estrutura. O eixo, na verdade, ele depende o quê? Da decisão do sujeito seguir ele ou não. Certo? Só isso que o eixo precisa. O eixo precisa que o sujeito ele aceite ser ordenado por aquilo. E no momento que esse sujeito aceitar ser ordenado por aquilo, vai acontecer que ele vai tomar decisões e essas decisões vão construir coisas. Entendeu? E aí isso faz com que o quê? Faz com que o sujeito fique constante. Faz com que o sujeito tenha um senso de protagonismo. E tendo esse senso de protagonismo, o que vai acontecer é que esse sujeito vai construir ali uma série de elementos vitais que vai fazer com que ele se torne, doravante, futuramente, um excelente médico, certo? Então, assim, bons médicos, eles são, na verdade, bons protagonistas.
Maus médicos são, na verdade, sujeitos descabelados por aquilo que é a desorganização, certo? Isso é muito importante, isso é muito importante. Então a gente tem que ver aqui, cara, que o eixo, na verdade, ele não é algo específico que você faz. Por isso que eu disse pra você no começo dessa aula, eu me lembro como se fosse hoje. Por isso que eu disse pra você bem no começo dessa aula que eu não tô aqui pra simplesmente pegar e jogar em você um determinado conjunto de valores. Eu não estou aqui para simplesmente pegar e deslanchar em você ali algum determinado paradigma de organização. O que isso significa? Algum tipo de cronograma fixo, algum tipo de to-do list, algum tipo de, enfim, receita de bolo da existência. Eu não estou aqui para fazer isso, entendeu? Eu não estou aqui para fazer isto. Eu não estou aqui. Se você comprou esse curso vendo isso, pode pedir o reembolso. Porque, na verdade, a grande questão é o seguinte, o eixo é algo que você precisa instalar, certo? Então ele é o quê? Ele é um princípio silencioso de decisão. Ele é um grande economista decisório, então ele já é uma decisão pré-formada. E ele justamente é uma disposição estável de caráter. Ele é aquilo muito mais do que o sujeito quer fazer, ele é o que o sujeito é. Então, na verdade, o eixo ele é muito mais do que qualquer outra coisa. Ele é um cronograma de, um cronograma de construção formativa de caráter do sujeito. Então, se ele é um cronograma de construção formativa de caráter do sujeito, isso significa que o sujeito com o eixo não tem que ficar, como eu posso dizer assim, perdido. É uma forma que o sujeito tem de dizer o seguinte, eu agora tenho uma rédea a seguir. O nome desta rédea é eixo. Certo? O eixo, então, é este princípio de sustentação vertical. Ele decide o que importa, ele ignora o resto, sem nenhum tipo de drama, sem nada e sem conflito interno. Ele é pragmático, diretivo, universal e objetivo. Certo? É isso que o eixo é. Se você se afastar desse paradigma de objetividade, o que acontece é que você imediatamente corrompe-se. Você imediatamente se dissolve. Você imediatamente... Entendeu? Por quê? Porque sem esse eixo você não vai ter ali um planeta para orbitar. Se você não tem um planeta para orbitar, você está aqui perdido no meio desse mar de coisas que a gente está vivendo. Então o eixo, ó, ele é uma coisa que aguenta essas tensões de cisalhamento. Tensão de cisalhamento, para quem é da engenharia, vai saber. São essas tensões que fazem com que esse cara aqui ele mude de plano aqui, né? Mude de espaço, ele quebre. O eixo ele é justamente o que ele evita essas tensões de certa maneira, ele aguenta tudo isso, ele é um princípio de sustentação vertical. Então, cara, o que a gente tem que parar e pensar é o seguinte. A gente precisa primeiro agora construir um eixo mínimo, ou seja, construir de fato ali os princípios que fazem com que você sozinho consiga construir para você essa importante ferramenta. E, além disso, ele precisa que você abandone esse culto ao pico, ao heroísmo, à hiperdecisão, ao voluntarianismo que a gente vem criticando, e a gente comece a adotar um princípio que é um princípio de sustentação. Comece a pensar aí, eu quero que você anote. O que me sustenta? O que sustenta a minha vida dentro da prática médica? Por que a medicina ela é relevante para mim? O que sustenta esta prática? O que faz com que esta prática seja viável? O que faz com que essa prática seja, assim, importante para a minha existência? E no dia a dia do meu cotidiano, o que eu posso fazer para que a minha vida fique mais fácil? Para que eu tome decisões de uma forma mais efetiva? É isso que você precisa pensar aqui, tá bom? Então, aqui a gente acabou de terminar mais uma aula deste módulo 3, onde a gente acabou de pegar e observar os principais elementos de construção do eixo. Tá? A gente viu que o eixo, na verdade, ele não segue uma ordem artificial, ele segue uma ordem natural, e que o eixo é essa disposição natural que você vai ter para realizar tarefas sem precisar deliberar sobre essas tarefas. É o que você é, certo? Eu quero que você torne-se médico, certo? Eu quero que você tenha um eixo médico. Eu quero que você se diga, eu sou um médico. Entendeu? Eu quero que você se diga, eu quero que se diga aí pra mim, eu sou um médico.
entendeu? Porque se você se dizer isso, eu sou um médico, aí você está começando a construir aquilo que é o eixo. E aí você vai evoluindo com base nisso, tá bom? É isso. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado por todo esse apoio aqui que vocês estão me dando e por tudo isso que a gente está construindo juntos, certo? Aqui é mais um dos elementos que faz com que nós estejamos construindo muito mais do que meramente uma melhora individual, uma melhora de performance no dia a dia. Aqui a gente está construindo um eixo, um conjunto de valores que atribui ao nosso caráter virtudes. Virtudes que são muito importantes para que nós nos tornemos médicos e para que os nossos pacientes possam aproveitar essas virtudes da forma como eles merecem. Porque eles estão dando uma confiança absurda pra gente. Obrigado mais uma vez. Eu me desligo agora. Vamos para a próxima aula. Toma uma água, respira e podemos ir para a próxima aula. Beleza? É isso aí. Tchau, tchau.